Todos os dias, quando o sol começa a tocar a terra com seus primeiros raios, temos diante de nós um presente silencioso, mas poderoso, a oportunidade de recomeçar. E embora cada dia seja diferente, a maneira como o iniciamos carrega um peso imenso sobre tudo o que virá depois. A filosofia estoica nos lembra que a vida não está sob nosso total controle, mas a nossa mente, sim. É por isso que a forma como alimentamos os primeiros pensamentos da manhã pode transformar não apenas as horas que virão, mas a qualidade de toda a nossa vida. Começar o dia com clareza, presença e força interior é como alinhar a bússola antes de partir para uma longa viagem, um pequeno gesto que define todo o percurso. Vivemos em um mundo apressado, onde as manhãs muitas vezes começam com notificações, preocupações e uma lista interminável de tarefas. Mas e se, antes de nos lançarmos ao caos, fizermos uma pausa? E se, antes de falar com o mundo, falarmos com a nossa própria alma? A meditação estoica é esse diálogo silencioso, profundo e transformador que nos coloca no centro de nós mesmos. Ela não é uma fuga da realidade, mas um treinamento para enfrentá-la com serenidade, com disciplina e com a certeza de que o que realmente importa não será abalado. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer 10 meditações estoicas cuidadosamente preparadas para que você comece o seu dia não apenas bem, mas em paz. São reflexões que unem a sabedoria de mais de 2000 anos com o ritmo da vida moderna, trazendo não apenas palavras, mas princípios que podem moldar a sua mente e fortalecer o seu espírito. Você vai perceber que não se trata de um ritual místico ou de algo distante da sua rotina, mas de simples ajustes na forma como pensa, observa e age, que podem mudar completamente a sua experiência diária. Antes de começarmos, eu quero te convidar para algo simples, mas importante. Se você acredita que a sua manhã pode ser mais calma, mais clara e mais poderosa, já deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua mente e sua vida. E no final, eu quero que você comente aqui a nossa frase do dia. Meu dia será maravilhoso. 1. A primeira respiração do dia é o seu ponto de partida. Antes mesmo de abrir os olhos por completo, há um instante silencioso que a maioria das pessoas ignora. É o momento em que o corpo desperta, mas a mente ainda está entre o sonho e a vigília. Nesse intervalo, existe uma oportunidade rara: escolher como você vai entrar no dia. Os estoicos sabiam que a manhã é mais do que apenas o início das atividades. Ela é o alicerce sobre o qual se constrói tudo o que virá. E para eles, a primeira respiração consciente do dia era como uma âncora, um retorno ao presente, um lembrete de que, apesar de tudo que o mundo possa trazer, você tem o controle sobre si mesmo. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente escrevia para si próprio sobre como deveria iniciar o dia. Não eram palavras para impressionar outros, mas lembretes pessoais. Quando despertar, diga a si mesmo. E então vinha a preparação mental para lidar com pessoas difíceis, para suportar o inesperado e para manter a serenidade. Ele entendia que o mundo não mudaria para agradá-lo, mas que sua mente poderia ser treinada para se manter firme, e esse treino começava já nos primeiros minutos da manhã. Pense na primeira respiração do dia como uma chave que destranca não apenas o corpo, mas também o espírito. Inspire profundamente, sentindo o ar fresco entrar, e expire deixando para trás o peso da noite, as preocupações que tentam se infiltrar antes mesmo do café da manhã. Essa prática simples, mas poderosa, é como o nascer do sol, inevitável, constante e capaz de renovar o mundo ao seu redor sem esforço aparente. A natureza é uma mestra silenciosa nesse ritual. Observe como o céu não desperta de uma só vez. Ele vai clareando aos poucos, trocando tons escuros por matizes dourados e alaranjados. Os pássaros não começam cantando em coro estrondoso, mas iniciam com poucas notas, como se testassem o som. Até mesmo os grandes animais da savana, como os leões, despertam com alongamentos lentos antes de partirem para a ação. Nada começa em frenesi, tudo segue um ritmo que respeita o próprio ciclo. A primeira respiração do seu dia
é a sua forma de se alinhar a esse compasso natural. Existe também um aspecto científico que reforça a sabedoria dos estoicos. A respiração profunda e consciente logo ao acordar ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por restaurar o equilíbrio e reduzir o estresse. Em termos simples, é como enviar uma mensagem para todo o corpo dizendo: está tudo bem, podemos seguir com calma e clareza. Enquanto muitos já começam o dia checando o celular e sendo bombardeados por estímulos externos, você pode, com alguns segundos, criar um espaço de silêncio interno que vai servir como escudo para o restante das horas. Uma curiosidade interessante: em média, uma pessoa respira cerca de 20.000 vezes por dia. Mas quantas dessas respirações são realmente conscientes? Pouquíssimas. Transformar a primeira respiração da manhã em um ato consciente é como plantar uma semente de atenção plena que, ao longo do dia, vai crescer em forma de autocontrole, paciência e clareza mental. Para aplicar essa meditação estoica, ao acordar, não se apresse. Antes de tocar no telefone, antes de se levantar, apenas permaneça deitado ou sentado, feche os olhos por mais alguns segundos e concentre-se em inspirar profundamente pelo nariz, segurando o ar por um breve momento e depois soltando lentamente pela boca. Repita isso 3 vezes e, enquanto respira, traga à mente uma única frase que servirá de guia para o seu dia. Pode ser algo simples como: hoje eu escolho a calma, ou nada externo roubará minha paz. Essa é a sua armadura invisível. Com o tempo, você perceberá que esse hábito não é apenas um exercício de respiração, mas uma declaração de liderança sobre si mesmo. Você começa o dia dando uma ordem para sua mente e seu corpo, e essa ordem não é de pressa, medo ou reatividade, mas de presença, força e paz. É exatamente o oposto do que a maioria das pessoas faz, e é justamente por isso que funciona. Enquanto muitos despertam como se fossem jogados para dentro de uma correnteza violenta, você começa o dia como um lago tranquilo ao amanhecer, onde cada onda é suave e intencional. E assim como a água calma reflete melhor a luz, uma mente calma reflete melhor a verdade, a sabedoria e as oportunidades. Essa primeira respiração não é apenas um ritual matinal, mas um símbolo. Ela diz: eu comando minha mente, eu comando meu dia. Ao começar com esse ato simples, você coloca a filosofia estoica em prática sem precisar de grandes discursos ou cerimônias. É o estoicismo aplicado no instante mais importante, o início. O mundo vai tentar puxar sua atenção, vai testar sua paciência e vai desafiar seu equilíbrio. Mas se você começar o dia enraizado nessa primeira respiração, terá um ponto de retorno. Sempre que sentir que está se perdendo ao longo das horas, basta voltar mentalmente a ela. E assim, como o sol que nasce todos os dias, sem depender da aprovação de ninguém, você também pode iniciar cada manhã com independência, clareza e paz. A primeira respiração do dia é o seu ponto de partida, e a direção que você escolher nela pode definir o destino das suas próximas 24 horas. 2. Visualize o dia antes de vivê-lo. Antes de sair para enfrentar o mundo, o estoico sabia que havia um campo de batalha ainda mais importante do que as ruas movimentadas ou as reuniões desafiadoras, o campo silencioso da própria mente. Marco Aurélio, em suas meditações, costumava começar o dia com uma previsão. Lembrava-se de que encontraria pessoas impacientes, ingratas, invejosas, egoístas. Não fazia isso para se tornar amargo ou desconfiado, mas para não ser pego de surpresa. Ao antecipar as adversidades, ele chegava ao momento real com mais preparo e menos reação impulsiva. Esse exercício, conhecido como premeditatio malorum, é um dos pilares do pensamento estoico e pode mudar completamente a forma como você vive cada manhã. Visualizar o dia antes de vivê-lo é como desenhar um mapa antes de iniciar uma jornada. Você não controla o clima, nem todos os eventos no caminho, mas pode conhecer as rotas, prever obstáculos e preparar recursos. Quando se planeja assim, o impacto do inesperado diminui.
Pense em como um marinheiro experiente reage a uma tempestade. Não é com pânico, mas com ajustes calculados nas velas, porque já havia imaginado que ela poderia acontecer. A natureza está repleta de exemplos dessa sabedoria silenciosa. As formigas, por exemplo, não esperam a chegada do inverno para pensar no que farão. Elas trabalham o verão inteiro armazenando alimento, porque antecipam a escassez. As aves migratórias estudam, através de instinto e memória, as mudanças de estação, preparando seu corpo e ajustando rotas para chegar a destinos seguros. Mesmo no universo, estrelas e planetas seguem órbitas que são previsíveis, como se o próprio cosmos já tivesse traçado seus movimentos muito antes que eles acontecessem. O estoico sabia que a mente humana pode funcionar da mesma forma. Ao acordar, você pode dedicar alguns minutos a visualizar como será o seu dia. Imagine-se enfrentando uma fila longa no banco, recebendo uma crítica inesperada ou lidando com um cliente difícil. Veja-se respondendo com calma, respirando fundo e mantendo o controle. Antecipe também as pequenas vitórias, um momento de silêncio para tomar café, um sorriso inesperado, um trabalho bem feito. Ao criar essa prévia mental, você não apenas se prepara para suportar o peso do que virá, mas também treina seu cérebro para reconhecer e valorizar o que é bom. A ciência moderna confirma o que os estoicos já intuíram. O cérebro não distingue totalmente o que é vivenciado do que é visualizado com intensidade. Atletas de alto rendimento usam essa técnica para aprimorar o desempenho. Ensaiam mentalmente o movimento perfeito até que, no momento real, o corpo responda quase por reflexo. Da mesma forma, visualizar respostas calmas para situações desafiadoras aumenta a probabilidade de que, quando elas acontecerem, você haja exatamente como treinou. Sêneca aconselhava que deveríamos nos acostumar a encontrar a dificuldade na imaginação antes que ela nos encontrasse na realidade. Não se trata de viver preocupado ou pessimista, mas de se blindar emocionalmente contra o choque do inesperado. É como caminhar por uma trilha e já saber que em determinado ponto haverá pedras soltas. Você não vai tropeçar porque já estará atento e pronto para pisar com firmeza. Mas a visualização estoica não se limita a prever problemas. Ela também é uma forma de direcionar sua atenção para o que você quer cultivar. Imagine-se tendo conversas construtivas, finalizando tarefas importantes, cuidando do seu corpo e mente. Isso não é fantasia vazia. É um lembrete do tipo de pessoa que você quer ser. Quando o dia começar a se desenrolar, essas imagens servirão como um farol, ajudando a corrigir sua rota sempre que a maré das emoções tentar desviá-lo. Ao acordar, antes mesmo de levantar, feche os olhos e pense nos compromissos que terá. Em cada situação, pergunte-se: qual é a minha melhor versão nesse momento? Veja-se agindo com postura, ouvindo mais do que falando, escolhendo palavras com cuidado. Depois, imagine um momento inevitavelmente difícil, um atraso, um comentário ácido, um imprevisto no trabalho. Treine sua reação interna. Respire, observe, escolha não reagir de forma automática. Isso não leva mais do que 5 minutos, mas pode economizar horas de estresse. Esse exercício também é um antídoto contra a ansiedade. Quando não pensamos no dia, ele nos atropela. Quando o prevemos, conseguimos enxergar que, na maioria das vezes, as situações não são tão grandes ou ameaçadoras quanto parecem. Ao visualizar, você diminui o elemento surpresa, que é justamente o que mais desestabiliza. Imagine, por exemplo, um condutor que sai de casa sem saber se há combustível suficiente no carro. A cada quilômetro, cresce o nervosismo. Agora imagine outro que, antes de sair, verifica o tanque e traça a rota sabendo exatamente onde pode reabastecer. O caminho é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. Assim é com o dia. Você não elimina todos os problemas, mas elimina o peso da incerteza total. E assim, ao praticar essa segunda meditação estoica, você começa a viver de forma mais consciente. Não é mais levado pela correnteza do acaso, mas orienta sua embarcação com firmeza. Você se torna menos vulnerável aos caprichos do mundo, porque o mundo que você construiu na sua mente já é mais estável e
e preparado. Começar o dia dessa forma é como plantar duas sementes, a da serenidade diante do que não pode mudar e a da determinação para agir onde é possível. Quando a tarde chegar e algo sair do controle, você não pensará, por que isso aconteceu? Mas, eu já estava pronto para isso. E essa é uma das maiores forças que um ser humano pode ter. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Escolha a sua primeira ação com sabedoria. Há algo de quase sagrado no primeiro gesto de um dia. Ele não é apenas o início de uma sequência de tarefas, mas a declaração silenciosa de qual será o seu tom diante do mundo. Para o estoico, essa primeira ação é mais do que prática, é simbólica. Ela é a semente que, plantada pela manhã, vai crescer ao longo das horas, boa ou má, conforme o que se escolheu. Pense em como a natureza conduz seus começos. Uma flor não abre todas as pétalas de uma vez, mas decide, num instante preciso, iniciar o seu desabrochar. Um rio que nasce de uma pequena fonte não corre em todas as direções, mas encontra logo de início um caminho definido que seguirá por quilômetros. Animais migratórios, como os grouse, escolhem com precisão o momento do primeiro voo da jornada, e essa decisão inicial determinará se chegarão ao destino antes das tempestades ou se enfrentarão perigos desnecessários. Da mesma forma, você pode acordar e se lançar imediatamente ao fluxo desordenado de mensagens, ruídos e preocupações, ou pode escolher com cuidado o seu primeiro ato. Marco Aurélio entendia que a disciplina não era feita de grandes discursos, mas de pequenas escolhas diárias, e que o começo do dia era terreno fértil para exercitar o controle sobre si mesmo. Imagine que sua vida seja como uma fileira de dominós. A primeira peça derrubada determina a direção de todas as outras. Se esse primeiro movimento é apressado, distraído ou guiado por impulsos externos, o efeito se espalhará pelo dia inteiro. Mas, se a primeira peça é colocada com firmeza, de forma deliberada, você envia um comando silencioso para a mente. É assim que vamos seguir. O estoico sabe que a vida é feita de instantes que não voltam. Por isso, o primeiro ato do dia deve ser algo que reflita seus princípios, não apenas sua agenda. Pode ser preparar uma xícara de café em silêncio, organizar a mesa antes de trabalhar, escrever uma única linha de reflexão, ou até mesmo arrumar a própria cama com atenção plena. Não é o tamanho do ato que importa, mas a intenção com que ele é realizado. Há um fenômeno interessante que a ciência confirma. Decisões iniciais atuam como gatilhos para comportamentos subsequentes. É o chamado efeito de arraste. Quando começamos o dia de forma organizada e coerente, temos mais probabilidade de manter esse padrão nas horas seguintes. Por outro lado, iniciar de forma caótica aumenta a chance de que o caos se repita. Os estoicos aplicavam isso mentalmente. Epicteto, por exemplo, ensinava que a vida é como um banquete. Você deve entrar sabendo como vai se portar, para não se perder na abundância ou na escassez. O mesmo vale para o dia. Você deve entrar nele já com um ato inicial que defina sua postura. Talvez você se pergunte, mas qual é a primeira ação ideal? Não existe uma fórmula única, mas há um critério simples. Ela deve estar sob o seu controle, ser coerente com quem você quer se tornar e capaz de alinhar corpo e mente. Se o primeiro gesto que você faz ao acordar é pegar o celular e mergulhar em notícias, redes sociais ou mensagens, sua atenção já foi sequestrada antes mesmo de você decidir para onde queria direcioná-la. Mas se o primeiro gesto é algo que fortalece sua presença, seja físico, mental ou espiritual, então você começou o dia como protagonista,
não como refém. Veja como isso se aplica também na natureza. O beija-flor, ao iniciar seu dia, não sai voando ao acaso. Ele sabe exatamente qual flor visitar primeiro, porque essa escolha inicial determinará quanto de energia terá para buscar as próximas. Escolher a primeira ação do dia com sabedoria é, no fundo, um ato de economia de energia vital. Você gasta menos no que não importa e preserva mais para o que é essencial. Você pode transformar isso em um ritual estoico pessoal. Antes de dormir, já decida qual será o seu primeiro ato ao acordar. Assim, ao abrir os olhos, você não ficará à mercê do acaso ou do impulso. É como se você deixasse uma mensagem para si mesmo no futuro. Comece por aqui. Esse pequeno acordo consigo mesmo aumenta a consistência e evita que o início do dia seja ditado por forças externas. Talvez seja algo simples, como beber um copo de água devagar, sentindo cada gole, ou escrever num caderno a meta principal do dia, ou dar uma breve caminhada, observando o céu, as árvores, o ar que toca o rosto. Pode parecer pouco, mas como disse Sêneca, é parte da cura o desejo de ser curado. E aqui, o desejo se manifesta no primeiro ato, que já é, por si só, um passo em direção à cura da mente agitada. Se você fizer disso um hábito, notará que a qualidade do dia não está apenas no que ele traz para você, mas no que você entrega para ele logo no início. E essa entrega, quando é feita com intenção e serenidade, retorna multiplicada. A primeira ação do dia é como acender uma chama. Se ela é acesa com cuidado e protegida do vento, ilumina o caminho adiante. Assim, lembre-se, não deixe que a pressa dos outros seja a sua pressa, nem que o caos dos outros seja o seu caos. Comece o dia com um ato que represente quem você é e quem você quer ser. Porque para o estoico, não é o destino que define a vida, são as escolhas, uma de cada vez, começando pela primeira. 4. Domine suas primeiras palavras. Há um instante, quase imperceptível, que marca a transição entre o sono e a vigília, um momento em que o corpo desperta, mas a mente ainda está se reorganizando para entender onde está, que dia é hoje e o que precisa fazer. E é justamente nesse intervalo, muitas vezes negligenciado, que nasce a oportunidade de escolher como você vai se apresentar para o mundo, e isso começa, invariavelmente, pelas primeiras palavras que você pronuncia. Pode parecer algo sem importância, um detalhe irrelevante diante de todas as responsabilidades que te aguardam. Mas o fato é que essas primeiras palavras funcionam como um comando enviado ao seu cérebro, um ajuste fino que influencia seu humor, suas decisões e até a maneira como você reage aos imprevistos que virão ao longo das próximas horas. O problema é que, para a maioria das pessoas, esse início é entregue ao acaso, ou pior, ao piloto automático. É comum que alguém acorde e, sem pensar, solte as primeiras frases carregadas de queixa, falando sobre o quanto está cansado, sobre como não queria levantar, sobre como o dia será difícil, e essas palavras, por mais inocentes que pareçam, não são apenas sons, mas programações mentais que moldam o filtro através do qual tudo será interpretado. Começar o dia reclamando é como jogar tinta escura sobre uma janela. A paisagem pode até ser bonita, mas você só verá uma versão mais opaca e pesada dela. A filosofia estoica nos convida a romper esse padrão e a assumir responsabilidade pelo tom com que iniciamos nossas jornadas diárias. Não se trata de acordar forçando um otimismo artificial, fingindo que tudo é perfeito, mas de escolher conscientemente palavras que tragam clareza, firmeza e propósito. É um exercício simples, mas profundo. Ao acordar, definir mentalmente ou em voz alta uma frase curta que reflita a postura que você quer manter, como "Hoje eu vou agir com calma e foco", ou "Nada que eu não possa controlar terá poder sobre mim". Ao fazer isso, você não está apenas falando, mas direcionando sua mente para um estado mental que vai servir como referência durante o dia. Esse cuidado também deve se estender ao primeiro contato que você tem com outras pessoas. Imagine como muda o clima de uma casa ou de um ambiente de trabalho quando a primeira interação é neutra ou construtiva, em vez de ríspida ou carregada de tensão.
Às vezes não é o problema em si que desgasta um relacionamento ou uma rotina, mas o tom inicial que contamina todo o resto. O estoico, consciente de que não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, entende que pode controlar a forma como se expressa e escolhe começar o dia sem lançar palavras que criem conflitos desnecessários. O mesmo vale para o diálogo interno, aquele que ninguém ouve, mas que você carrega dentro da cabeça. Muitas vezes, a primeira fala do dia não é verbalizada, mas vem na forma de pensamentos automáticos que já te lembram das pendências, das preocupações ou até dos erros passados. Se você não prestar atenção, essa conversa interna define o rumo do seu humor sem que você perceba. Mas, se ao notar essa primeira frase mental você decidir substituí-la por algo que fortaleça sua postura, já estará praticando um dos princípios mais importantes da filosofia estoica: colocar-se no comando de si mesmo antes que o mundo tente fazer isso. No contexto atual, esse cuidado é ainda mais necessário, porque muitas pessoas começam o dia se expondo a estímulos externos intensos antes mesmo de sair da cama. O celular, com suas notificações, mensagens e redes sociais, rouba o espaço que deveria ser reservado para estabelecer sua própria direção. Quando você abre mão desse momento e deixa que as primeiras palavras que lê ou escreve venham de fontes externas, está, de certa forma, entregando o controle do seu estado mental a outros. O estoico prefere adiar esses contatos por alguns minutos, usando o início do dia para definir sua própria frequência. Uma maneira prática de aplicar essa meditação é simples. Na noite anterior, já escolha qual será a frase que abrirá seu dia. Pode ser um lembrete de disciplina, um compromisso com a calma, ou uma afirmação de foco. Ao acordar, repita-a de forma intencional, em voz alta ou mentalmente, 3 vezes seguidas, como se estivesse gravando no seu próprio sistema operacional a função que deseja executar. Essa frase se torna sua âncora, e ao longo do dia, quando sentir que está perdendo o controle, basta repeti-la novamente para relembrar o compromisso que fez consigo mesmo. Com o tempo, você vai notar que dominar as primeiras palavras não é apenas um hábito, mas uma forma de liderança pessoal. É dizer para si mesmo, logo no início, que não será um passageiro no carro das próprias emoções, mas o condutor que decide o caminho. É uma prática simples, mas que carrega um impacto profundo porque, ao contrário de muitas coisas que o dia vai te impor, essa é totalmente sua responsabilidade e ninguém pode tirá-la de você. No fundo, o que o estoico busca com isso é consistência. A capacidade de se apresentar ao dia de forma estável, independente do que esteja acontecendo lá fora. E essa consistência começa de maneira quase invisível, com algo tão básico quanto as primeiras palavras que saem da sua boca ou passam pela sua mente. Controlá-las é como colocar a primeira pedra de uma construção. Se ela estiver firme e bem posicionada, toda a estrutura terá mais chances de se manter sólida, mesmo quando vierem as tempestades. Portanto, amanhã, ao acordar, preste atenção. Não permita que o impulso ou o hábito ditem as primeiras coisas que você diz. Escolha-as como quem escolhe uma ferramenta valiosa, sabendo que vai carregá-la pelo resto do dia. Porque, no fim das contas, as primeiras palavras que você diz não são apenas palavras. São o primeiro ato de quem você vai ser nas próximas 24 horas. 5. Comece servindo ao que é essencial. Todas as manhãs você recebe, consciente ou não, uma quantidade limitada de energia, atenção e disposição. É como um reservatório que começa cheio, mas que inevitavelmente vai se esvaziando à medida que as horas passam. O estoico entende que, se desperdiçar esse recurso logo cedo com o que não é essencial, passará o resto do dia apagando incêndios, resolvendo problemas menores e se sentindo sobrecarregado sem ter tocado no que realmente importa. Por isso, antes de mergulhar no fluxo das tarefas, a pergunta que deve guiar o seu primeiro movimento é simples, mas poderosa. O que é essencial hoje? O essencial não é necessariamente o mais urgente, e aqui está um erro que a maioria comete.
Urgência e importância raramente são a mesma coisa. O telefone que toca sem parar, a caixa de e-mails lotada, as mensagens que chegam no celular, tudo isso pode parecer prioridade, mas na verdade são apenas estímulos pedindo sua reação imediata. Para o estoico, o começo do dia não é hora de reagir, mas de agir com intenção. E essa intenção deve estar alinhada com aquilo que constrói o caráter, fortalece o espírito e avança nos objetivos de longo prazo. Ao acordar, a tendência natural é seguir o piloto automático, repetindo o padrão de ontem e de anteontem. Mas o estoico vê cada manhã como uma oportunidade de corrigir a rota, de colocar primeiro as peças mais importantes no tabuleiro antes que ele seja invadido por demandas alheias. É como um construtor que, ao iniciar o dia, decide começar pela estrutura principal, pelas colunas de sustentação, e não pela decoração. Se as colunas estão firmes, tudo o mais pode esperar. E como identificar o que é essencial? Uma boa forma é se perguntar: se eu só pudesse fazer uma coisa bem feita hoje, qual seria? Essa resposta revela muito sobre onde você deveria colocar sua energia nas primeiras horas. Talvez seja um trabalho criativo que exige foco, talvez seja uma conversa importante com alguém, talvez seja cuidar da sua saúde física ou mental. Independentemente do que for, ao servir primeiro ao que é essencial, você garante que mesmo que o resto do dia seja caótico, a parte mais importante já foi feita. Sêneca dizia que desperdiçamos a vida não porque temos pouco tempo, mas porque gastamos mal o tempo que temos. Essa afirmação é ainda mais verdadeira quando pensamos nas manhãs. Começar o dia servindo ao que é essencial é uma forma de investir seu tempo e energia no que realmente traz retorno. Isso exige disciplina, porque o que não é essencial muitas vezes é mais fácil, mais rápido ou mais confortável de fazer. É mais simples responder mensagens do que escrever um capítulo de um livro, é mais tentador assistir vídeos curtos do que treinar ou estudar. Mas o estoico sabe que o conforto imediato raramente constrói algo duradouro. No mundo moderno, um dos maiores ladrões de atenção são as pequenas tarefas de baixa importância que dão a falsa sensação de produtividade. É o famoso cheque rápido na lista. Responder aquele e-mail, fazer uma ligação simples, verificar redes sociais. Tudo isso dá a impressão de que o dia está avançando, quando na verdade você está apenas ocupando espaço e consumindo energia que deveria ser usada para o que realmente importa. Ao colocar o essencial primeiro, você inverte essa lógica e começa o dia com substância, não com distração. Uma prática estoica para aplicar isso é simples, mas exige compromisso. Antes de dormir, escreva qual será a tarefa ou atividade essencial do dia seguinte. Ao acordar, faça dela a sua prioridade absoluta, antes de abrir espaço para demandas menores. Isso não significa ignorar tudo o mais, mas garantir que nada roube a energia que deveria ser dedicada ao que sustenta seus valores e objetivos. Com o tempo, esse hábito cria uma sensação de controle e propósito, porque você deixa de ser apenas um respondedor de urgências e passa a ser o arquiteto do próprio dia. Outra maneira de servir ao essencial é começar o dia alinhando mente e corpo para a tarefa que mais importa. Se o essencial é algo físico, como um treino, prepare-se mentalmente para dar o melhor de si ali. Se é algo intelectual, crie um ambiente sem distrações, com tudo pronto para mergulhar no trabalho. Esse preparo inicial é como afiar uma lâmina antes de usá-la. Leva pouco tempo, mas aumenta muito a eficácia. E aqui está um ponto importante. O essencial nem sempre é o mais agradável. Muitas vezes, ele exige esforço, desconforto e até uma dose de coragem. Mas justamente por isso, ele deve vir primeiro. Quando você começa o dia enfrentando o que é difícil, as outras tarefas se tornam mais leves em comparação. É como subir a parte mais íngreme da montanha logo cedo, sabendo que o resto do caminho será mais fácil de percorrer. Ao longo do dia, muitas coisas vão tentar roubar seu foco e sua energia, mas se o essencial já foi feito, você carrega uma sensação de realização que funciona como proteção contra frustrações. É como ter um núcleo sólido que não se abala com os imprevistos. Esse é um dos grandes benefícios de começar servindo
ao que é essencial. Você deixa de depender das condições externas para sentir que o dia valeu a pena. Portanto, amanhã, ao acordar, não permita que o seu primeiro ato seja responder ao mundo. Responda a si mesmo. Pergunte-se o que realmente merece sua atenção plena, e então coloque toda a sua energia inicial nisso. Sirva primeiro ao que constrói, ao que fortalece, ao que permanece. Porque no final, são essas escolhas iniciais que definem não apenas a qualidade do dia, mas a direção da sua vida. 6. Comece eliminando o peso desnecessário. Todos nós carregamos de forma consciente ou não uma espécie de mochila invisível. Dentro dela, colocamos pensamentos, preocupações, lembranças, tarefas e expectativas. Algumas dessas coisas são necessárias, fazem parte da vida, exigem nossa atenção e cuidado. Mas a maioria é puro peso morto, coisas que não nos ajudam a seguir, que não alimentam o que queremos construir e que ainda assim insistimos em manter ali, dia após dia. O estoico entende que para começar o dia bem e em paz, é preciso abrir essa mochila logo cedo e tirar o que não serve. Esse peso desnecessário não é apenas físico, mas principalmente mental e emocional. São ressentimentos que você guarda de conversas passadas, ansiedade sobre o que pode acontecer, cobranças que você mesmo se impõe sem necessidade. Muitas vezes, ao acordar, esses pensamentos já estão lá, prontos para invadir sua mente antes mesmo de você tomar o primeiro café. E se você não os identifica e não os remove, eles se transformam em um ruído constante que acompanha cada ação do dia. A filosofia estoica nos lembra que não é possível controlar tudo o que acontece, mas é possível controlar o que escolhemos carregar. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e é justamente por isso que precisamos, logo cedo, decidir o que realmente merece permanecer no nosso campo mental. Ao acordar, faça um breve exercício de triagem. Pergunte a si mesmo: isso que está ocupando minha mente é algo que posso resolver agora? É algo que está sob meu controle? É algo que realmente importa para o meu propósito? Se a resposta for não, esse é um peso que precisa ser deixado para trás. O problema é que muitas pessoas têm medo de largar esses pesos porque se acostumaram a carregá-los. Sentem que, se não ficarem pensando nos problemas, estarão sendo irresponsáveis, como se manter a preocupação fosse uma forma de resolver. Mas o estoico entende que a preocupação, sem ação, é apenas um desperdício de energia. Ela não move nada, apenas desgasta. É como andar quilômetros com pedras no bolso, acreditando que, de alguma forma, isso vai ajudar a chegar mais rápido. Começar o dia eliminando o peso desnecessário também significa se livrar de tarefas que não acrescentam nada e que muitas vezes estão ali apenas por hábito ou por pressão externa. Quantas vezes você já começou o dia gastando energia com algo que, no fundo, nem precisava ser feito? O estoico busca clareza para separar o essencial do supérfluo, e isso exige coragem para dizer não ao que não contribui para a vida que deseja construir. Uma forma prática de aplicar isso é criar um pequeno ritual matinal de limpeza mental. Assim que acordar, antes de se envolver com o mundo, reserve alguns minutos para identificar 3 coisas que estão pesando na sua mente. Escreva-as, se quiser. Em seguida, para cada uma delas, decida: vou agir sobre isso hoje. Vou adiar com intenção para outro momento ou vou simplesmente abandonar. Esse ato de escolher conscientemente já é uma libertação, porque tira o poder do peso de se manter ali por inércia. E aqui é importante entender: eliminar peso não significa ignorar responsabilidades reais ou fugir de problemas que precisam ser resolvidos. Significa remover aquilo que não acrescenta nada ou que não está ao seu alcance mudar agora. É uma forma de criar espaço para lidar melhor com o que realmente importa. É como esvaziar um copo antes de enchê-lo novamente. Se ele já está cheio de coisas inúteis, não há espaço para o que é nutritivo. Ao adotar essa prática, você vai perceber algo curioso. A sensação de leveza não vem apenas da ausência do peso, mas da clareza que surge quando ele é retirado. É como entrar em um quarto que estava bagunçado e, de repente, ver tudo organizado.
A mente respira melhor e você consegue pensar com mais objetividade, agir com mais intenção. Os estoicos também sabiam que, muitas vezes, o peso mais difícil de eliminar é o emocional. Mágoas, ressentimentos e pequenas irritações acumuladas ao longo dos dias podem se transformar em verdadeiros bloqueios internos. Começar amanhã, decidindo que não vai alimentar esses sentimentos, é uma das decisões mais poderosas que você pode tomar. Não significa negar que eles existam, mas sim recusar-se a carregá-los como se fossem parte de você. Se você fizer disso um hábito, verá que o dia ganha um ritmo diferente. Em vez de acordar já com a sensação de cansaço, você desperta com um senso de espaço interno, pronto para ser preenchido com ações e pensamentos que realmente valem a pena. Essa é a diferença entre viver reagindo ao peso e viver agindo com leveza. Amanhã, ao abrir os olhos, antes de pensar no que precisa fazer, pense no que pode deixar de carregar. Pergunte a si mesmo: o que eu posso soltar agora para caminhar mais leve? Essa simples pergunta, feita todos os dias, vai se transformar em um filtro poderoso para a sua mente, evitando que ela se sobrecarregue com o que não tem importância real. Começar o dia eliminando o peso desnecessário não é apenas uma questão de conforto mental, é uma estratégia de força, porque, ao se libertar do que não importa, você fortalece sua capacidade de agir no que realmente importa. E isso, para o estoico, é viver de acordo com a razão e com a virtude. 7. Comece cultivando a fortaleza interior. O mundo ao seu redor pode mudar em questão de minutos, e nem sempre para melhor. Um dia começa calmo e, de repente, surgem atrasos, imprevistos, cobranças, palavras ásperas, situações que parecem ter como único objetivo testar sua paciência e seu equilíbrio. A filosofia estoica sempre ensinou que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de permanecer firme, mesmo quando eles se apresentam. Por isso, o início do dia é o momento ideal para erguer essa fortaleza interior, a estrutura mental que vai sustentar suas ações e proteger sua paz até a noite. Cultivar a fortaleza interior logo cedo significa preparar a mente antes que o mundo tenha a chance de invadir. Não é esperar que o caos comece para só então pensar em se defender. É o contrário. É construir as defesas quando ainda está tudo calmo, sabendo que o dia pode trazer turbulências. Assim como um castelo não se ergue durante a batalha, a sua força não deve ser construída quando já está sendo testada, mas antes. O primeiro passo para isso é lembrar-se do que está e do que não está sob o seu controle. Essa distinção simples é um dos pilares do estoicismo. Logo cedo, reserve um momento para afirmar a si mesmo que você não pode controlar o comportamento das outras pessoas, nem todas as circunstâncias externas, mas pode controlar a forma como reage a elas. Essa clareza é o alicerce da fortaleza interior, porque evita que você desperdice energia tentando mudar o que está fora do seu alcance. Muitas vezes, o que destrói o equilíbrio de alguém não é a gravidade de um problema, mas a forma como ele permite que esse problema se instale dentro de si. É como deixar que um visitante indesejado ocupe um quarto da sua casa. O estoico entende que, se deixar as portas abertas para tudo, acabará cedendo espaço para coisas que não merecem estar ali. Cultivar a fortaleza interior é decidir, já no início do dia, que nem tudo terá acesso à sua atenção ou ao seu humor. Uma prática útil é criar um breve ritual matinal de fortalecimento mental. Pode ser algo simples, como se sentar por 2 minutos em silêncio, fechar os olhos e visualizar-se como uma estrutura sólida e impenetrável diante de pequenas provocações. Imagine-se recebendo um comentário negativo e respondendo com serenidade, enfrentando um atraso sem perder o foco, ouvindo uma crítica sem se deixar consumir pela emoção. Esse treino mental não é apenas imaginação. É um ensaio para que, quando o momento real chegar, a sua reação seja natural e controlada. E aqui está um ponto importante. Fortaleza interior não é rigidez. O estoico não se torna uma pedra fria, incapaz de sentir. Ele sente, mas não é escravizado pelo que sente.
Ele observa, mas não se perde no que observa. É como uma muralha que é firme o suficiente para proteger, mas flexível o bastante para absorver o impacto sem se romper. É essa combinação de força e adaptabilidade que garante que a paz não dependa das condições externas. No contexto moderno, onde as manhãs muitas vezes já começam com pressa, barulho e estímulos constantes, essa preparação interna se torna ainda mais valiosa. Pense em quantas vezes você já se irritou antes mesmo de sair de casa, com mensagens que recebeu, notícias que leu, tarefas que lembraram você de fazer. O estoico decide que não vai entregar o comando do seu estado mental para esses fatores. Ele se fortalece por dentro para poder navegar no dia com estabilidade, independentemente da agitação ao redor. Fortalecer-se logo cedo também envolve cuidar do diálogo interno. Muitas vezes, não é o mundo que nos derruba, mas as palavras que repetimos a nós mesmos. Começar o dia alimentando a mente com frases de clareza e autodomínio é como reforçar as paredes da fortaleza antes que os ventos cheguem. Pode ser algo como: eu tenho controle sobre minhas ações e nada além disso, ou hoje vou escolher minhas batalhas com sabedoria. O importante é que sejam palavras que funcionem como um lembrete constante de que você é o guardião da sua própria mente. Com o tempo, esse hábito cria uma espécie de blindagem emocional. Você deixa de se abalar com pequenas coisas, não porque elas deixaram de acontecer, mas porque aprendeu a não lhes dar mais poder do que merecem. E essa é uma das maiores vitórias que o estoicismo pode oferecer. A liberdade de não ser prisioneiro do humor alheio, das circunstâncias instáveis ou das próprias reações impulsivas. Por isso, amanhã, quando acordar, antes de se perder na correria ou de responder aos chamados do mundo, faça um compromisso consigo mesmo. Dedique alguns minutos para cultivar essa fortaleza interior, lembrando-se de que a sua paz é responsabilidade sua. E ao longo do dia, quando sentir que algo tenta atravessar suas defesas, volte mentalmente àquele momento da manhã em que você decidiu que nada externo teria mais poder do que a sua vontade. Porque no fim, a fortaleza interior não é um muro que separa você do mundo, mas uma base sólida que permite que você esteja no mundo sem se perder nele. 8. Comece treinando a paciência logo cedo. A paciência não é apenas esperar. A paciência, no sentido estoico, é a arte de permanecer no controle enquanto o tempo faz o seu trabalho. É a habilidade de não se deixar arrastar pela pressa, pela irritação ou pelo impulso de reagir antes da hora certa. E se existe um momento perfeito para treiná-la, é logo nas primeiras horas da manhã, quando o dia ainda está se formando e você tem a chance de escolher o tom com que vai lidar com tudo que está por vir. Ao acordar, a tendência natural da mente é já se lançar para o que vem depois, as tarefas, as mensagens, as obrigações. E é nesse impulso que muitos começam a correr antes mesmo de dar o primeiro passo. O problema é que essa pressa mental cria um estado constante de tensão que se prolonga até a noite. O estoico prefere fazer diferente. Ele vê nas manhãs um campo de treino para cultivar paciência, como se fosse fortalecer um músculo que o acompanhará durante todo o dia. Treinar paciência logo cedo não significa perder tempo ou atrasar a vida. Significa, antes de tudo, ajustar o seu ritmo interno para que ele não seja ditado pelos eventos externos. É como afinar um instrumento antes de tocar. Você pode até ter pressa de começar a música, mas se não afinar antes, o som sairá distorcido. A paciência, logo de manhã, é esse momento de afinar a mente para que ela funcione em harmonia com as situações e não contra elas. E como isso pode ser feito de forma prática? Primeiro, identificando os pequenos momentos em que a impaciência aparece. Pode ser na pressa de tomar o café, no incômodo com a lentidão do trânsito, no nervosismo porque algo não está acontecendo na velocidade que você gostaria. Esses são convites disfarçados para o treino da paciência. O que o estoico faz é aceitá-los como exercícios. Em vez de ver o atraso ou o contratempo como um inimigo, ele os trata como pesos na academia da mente. É desconfortável, mas fortalece. Há uma diferença importante entre paciência e passividade. Paciência não é aceitar tudo calado,
não é se conformar com injustiças ou deixar a vida passar sem agir. Paciência é agir na hora certa, sem se precipitar e sem permitir que o calor do momento dite a sua decisão. É ter clareza para perceber que nem tudo precisa de resposta imediata e que, muitas vezes, esperar alguns minutos, horas ou dias antes de agir pode evitar erros e desgastes. Logo cedo, você pode treinar isso de forma intencional. Experimente, por exemplo, fazer algo que normalmente faria de forma automática, mas desta vez faça mais devagar, prestando atenção em cada detalhe. Ao preparar o café, perceba o som da água, o aroma que se espalha, o calor da xícara nas mãos. Ao se vestir, sinta a textura da roupa, perceba os movimentos. Essa desaceleração proposital não é perda de tempo, é prática de domínio. É um lembrete de que você não precisa viver correndo para viver bem. Os estoicos sabiam que a pressa é muitas vezes um reflexo do medo. Medo de não dar tempo, medo de perder, medo de ficar para trás. Ao cultivar paciência, você enfraquece esse medo, porque passa a confiar mais no próprio controle interno do que nas condições externas. Você começa a perceber que não é o relógio que manda em você, mas a sua capacidade de decidir quando e como agir. No mundo moderno, onde tudo parece correr em alta velocidade, a paciência é quase um ato de rebeldia silenciosa. Enquanto todos estão reagindo ao primeiro estímulo, você pode escolher observar antes de agir, ouvir antes de responder, refletir antes de decidir. E é nas manhãs que isso se torna mais poderoso, porque o estado mental que você cria no início do dia tende a se repetir nas horas seguintes. Uma boa prática estoica para treinar paciência logo cedo é usar a pausa intencional. Ao acordar, antes de começar a falar, responder mensagens ou iniciar qualquer tarefa, faça uma pausa de alguns minutos. Pode ser sentado em silêncio, pode ser respirando profundamente, pode ser apenas observando o ambiente ao seu redor. Essa pausa não é ociosidade, é investimento. É como construir uma base firme antes de erguer as paredes. Outra forma de treino é a observação consciente de situações que normalmente provocariam pressa. Está no trânsito e o sinal fechou? Use os segundos de espera para se alongar no banco, soltar a tensão dos ombros, ajustar a postura. Está na fila de um local? Observe as pessoas, perceba detalhes, mantenha a mente tranquila. Em vez de ver esses momentos como desperdício, veja-os como oportunidade para praticar aquilo que a maioria não pratica, o domínio do próprio tempo interno. Com o tempo, você vai perceber que a paciência não é só uma virtude, mas uma vantagem prática. Pessoas impacientes se desgastam mais rápido, tomam decisões precipitadas, se arrependem com mais frequência. O estoico, ao contrário, mantém uma reserva de calma que lhe permite agir com clareza mesmo sob pressão. E essa reserva é construída aos poucos, todos os dias, começando pelas primeiras horas da manhã. Por isso, amanhã, quando acordar, não se lance imediatamente à corrida do dia. Veja as primeiras situações que normalmente despertariam sua pressa como convites para o treino. E lembre-se, cada vez que você resiste à urgência de agir sem pensar, está reforçando as paredes da sua fortaleza interior. A paciência, quando cultivada logo cedo, não torna o dia mais lento, mas sim mais seu. Ela impede que você seja arrastado por forças externas e permite que você conduza seu próprio ritmo. E no fim, é isso que o estoico busca: viver de acordo com a razão e a virtude, não de acordo com a ansiedade dos outros. 9. Comece fortalecendo o seu caráter. O caráter não é formado em um único dia, nem é um presente que recebemos de nascimento. Ele é moldado lentamente, com cada escolha, cada ação e cada decisão que tomamos, especialmente naquelas situações em que ninguém está olhando. O estoico entende que o caráter é o que permanece quando todas as máscaras caem, quando a opinião dos outros deixa de ter peso. E é justamente por isso que as primeiras horas da manhã são tão importantes, porque nelas temos a chance de reafirmar quem somos antes que o mundo tente nos dizer quem devemos ser.
Fortalecer o caráter logo cedo significa começar o dia alinhando suas ações aos seus valores mais profundos. Não é apenas sobre produtividade, nem sobre cumprir tarefas, mas sobre garantir que as decisões que você vai tomar ao longo das próximas horas estejam firmemente ancoradas nos princípios que escolheu viver. É como afiar uma lâmina antes de usá-la. O trabalho real virá depois, mas o preparo define a eficácia. O caráter não é algo que se possa improvisar no momento da pressão. Quando um desafio inesperado surge, você não tem tempo de parar para decidir quais serão seus valores naquele instante. Ou eles já estão enraizados, ou você será arrastado pela emoção, pelo medo ou pela influência externa. Por isso, o estoico começa o dia revisitando mentalmente o que é inegociável. Pode ser a honestidade, a coragem, a paciência, a disciplina, a compaixão. Não importa quais sejam as virtudes que você escolheu como base, importa que elas estejam vivas e claras logo no início do dia. E como se faz isso na prática? Uma forma simples é, ao acordar, lembrar-se conscientemente de um princípio que será seu guia nas próximas horas. Se, por exemplo, a virtude escolhida é a paciência, você já se prepara para responder com calma às provocações. Se é a coragem, você se compromete a enfrentar conversas difíceis ou tomar decisões que vem evitando. Se é a disciplina, você decide que cumprirá suas tarefas, mesmo que não esteja motivado. Esse compromisso silencioso é como um pacto consigo mesmo, e cumpri-lo reforça o caráter dia após dia. O caráter é fortalecido na constância, não na intensidade. Um único ato grandioso não define quem você é, mas a repetição de pequenas ações coerentes, sim. E essa repetição começa nas coisas simples que você faz de manhã. Por exemplo, se você decidiu que quer ser alguém confiável, o simples ato de cumprir o que prometeu a si mesmo, seja acordar no horário que definiu, seja concluir a primeira tarefa do dia, já é um exercício real de confiabilidade. A mente entende que você faz o que diz que fará, e isso se torna parte da sua identidade. É importante também entender que fortalecer o caráter logo cedo não é se preparar apenas para lidar com dificuldades, mas também para lidar com facilidades. Muitos se perdem não porque enfrentaram desafios duros, mas porque se deixaram seduzir por atalhos, pela preguiça, pela indulgência com seus próprios erros. O estoico se prepara para resistir tanto à pressão quanto à tentação, porque ambas podem corroer o caráter se não houver vigilância. Uma prática útil é reservar alguns minutos para refletir sobre situações recentes em que você agiu de forma coerente com seus valores e sobre outras em que não agiu. Essa análise não serve para se punir, mas para aprender. Ao reconhecer onde falhou, você cria uma intenção clara de agir diferente caso a mesma situação apareça hoje. Ao reconhecer onde acertou, você reforça a confiança na sua capacidade de viver de acordo com os princípios que escolheu. No mundo moderno, onde as opiniões mudam com a velocidade das notícias e onde a reputação pode ser construída ou destruída em segundos, é fácil confundir caráter com imagem. Mas são coisas completamente diferentes. A reputação é o que os outros pensam de você. O caráter é o que você realmente é, e só o caráter é totalmente seu. É por isso que o estoico não começa o dia tentando agradar ou impressionar, mas tentando ser fiel a si mesmo. Fortalecer o caráter de manhã é também decidir que, independentemente do que aconteça, você não vai trocar seus princípios por conveniência. Isso pode significar dizer não a algo que daria vantagem imediata, mas que fere seus valores. Pode significar assumir a responsabilidade por um erro em vez de tentar encobri-lo. Pode significar manter a calma diante de alguém que tenta provocar uma reação agressiva. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na construção da sua fortaleza interna. E aqui está um ponto essencial. O caráter não se mostra apenas nas grandes decisões, mas no modo como você lida com as pequenas. A maneira como você trata alguém que não pode te oferecer nada, o cuidado que tem com suas palavras, a disposição de cumprir compromissos simples, tudo isso é parte do treinamento diário.
Quando você começa a manhã atento a esses detalhes, está na verdade fortalecendo a base para suportar desafios maiores. Amanhã, ao acordar, não inicie o dia apenas pensando no que precisa fazer, mas pense em quem você quer ser enquanto faz. Escolha conscientemente uma virtude que deseja exercitar nas próximas horas e carregue-a consigo como um escudo invisível. Ao final do dia, não importa quantos problemas tenha enfrentado, você poderá olhar para trás e ver que pelo menos foi fiel ao que acredita. E isso, para o estoico, é a verdadeira medida de um dia bem vivido. Porque, no fim, o caráter é como um músculo. Ou você o treina todos os dias, ou ele enfraquece. E o treino começa cedo, quando você ainda tem energia e clareza para decidir que tipo de pessoa vai ser, antes que o mundo decida por você. 10. Comece o dia construindo algo que permaneça. Quando o dia acabar e você colocar a cabeça no travesseiro, muitas das coisas que ocuparem seu tempo terão desaparecido como fumaça. E-mails respondidos, mensagens trocadas, pequenas tarefas concluídas. Todas elas vão se dissolver na rotina e no dia seguinte você talvez nem se lembre delas. Mas existe um tipo de ação que resiste ao tempo, algo que, mesmo pequeno, permanece. O estoico entende que viver bem não é apenas passar pelas horas, mas usá-las para criar algo que continue existindo depois que o momento tiver passado. Começar o dia construindo algo que permaneça significa investir seus primeiros esforços em algo que tenha valor duradouro. Não precisa ser grandioso nem visível para os outros, mas deve ser significativo para você. Pode ser um hábito que está desenvolvendo, uma habilidade que está refinando, uma palavra de encorajamento que alguém vai lembrar por muito tempo, ou até um pensamento bem formulado que, ao ser registrado, se tornará um guia para momentos futuros. A vida moderna nos empurra para um ciclo de urgências que raramente deixa espaço para o duradouro. Passamos horas resolvendo coisas que precisam ser feitas agora, mas que não deixam nenhum rastro. O estoico rompe esse padrão, escolhendo já no início do dia dedicar tempo e atenção a algo que vá além do imediatismo. É como plantar uma árvore. O trabalho é feito hoje, mas a sombra e os frutos virão com o tempo. Isso exige uma mudança de mentalidade. Em vez de perguntar apenas, o que preciso fazer hoje? O estoico pergunta, o que posso criar hoje que continuará existindo amanhã? Essa simples mudança de perspectiva tira o foco do urgente e coloca no importante. Urgente é apagar o incêndio. Importante é construir a estrutura para que ele não aconteça de novo. Esse tipo de construção não precisa estar ligado apenas ao trabalho ou a projetos externos. Pode estar relacionado ao seu próprio caráter, que é, afinal, a obra mais duradoura que você pode erguer. Cada vez que você começa o dia tomando uma decisão difícil, que fortalece sua disciplina, você está acrescentando um tijolo na muralha interna que vai protegê-lo contra tentações e fraquezas no futuro. Cada vez que escolhe agir com integridade, mesmo quando ninguém está vendo, você reforça uma fundação que não pode ser derrubada por circunstâncias externas. Mas por que começar logo pela manhã? Porque as primeiras horas do dia carregam uma energia única, uma combinação de clareza mental e frescor que dificilmente se repete depois. É quando o campo está limpo, antes que os ruídos e pressões externas tomem conta. Se você deixa para criar algo duradouro no final do dia, corre o risco de não ter mais forças, tempo ou foco. O estoico sabe que o que é importante vem antes, e por isso reserva seu melhor momento para o que realmente importa. Existe algo que pode ajudar bastante. Escreva um parágrafo de um livro, diário ou projeto pessoal logo cedo. Parece pouco, mas com o tempo, esse parágrafo se soma a outros e se transforma em uma obra inteira. Outro exemplo, dedicar 15 minutos de atenção plena a uma conversa com alguém importante para você. Esse tempo pode não resolver nenhuma urgência, mas pode consolidar um vínculo que vai sustentar ambos em momentos difíceis. Pequenos gestos, repetidos com intenção, constroem coisas que resistem. O conceito estoico de katekon, ações apropriadas e alinhadas à virtude, se encaixa perfeitamente aqui.
Quando você escolhe conscientemente uma ação para abrir o dia, e essa ação está alinhada aos seus valores mais profundos, o que você constrói não é apenas algo externo, mas uma peça de quem você é. Essa é a essência da durabilidade estoica: criar não apenas coisas, mas também a si mesmo. Para aplicar essa meditação na prática, hoje à noite, antes de dormir, decida qual será a obra do seu amanhã. Pode ser uma tarefa que avance um projeto importante, um hábito que você está cultivando, um momento de aprendizado ou até uma contribuição para a vida de outra pessoa. Ao acordar, coloque isso como prioridade antes de se perder em distrações. Quando terminar, por menor que pareça, reconheça que você construiu algo que ficará, mesmo que ninguém mais veja. Com o tempo, você vai perceber que essa prática não apenas deixa um rastro concreto, mas também muda sua relação com o tempo. Os dias deixam de ser apenas uma sequência de obrigações e passam a ser tijolos de uma construção maior. Isso dá sentido ao cotidiano, porque você deixa de medir o valor do dia pelo quanto se ocupou e começa a medir pelo quanto deixou de valor real para si e para os outros. O estoico entende que a vida é finita e que, justamente por isso, não faz sentido gastar a maior parte dela apenas apagando incêndios ou se perdendo em tarefas que se desfazem no ar. Construir algo que permaneça é uma forma de resistir ao fluxo do esquecimento, de garantir que, ao menos em parte, o que você fez hoje não será engolido pela rotina. Então, amanhã, ao abrir os olhos, faça a si mesmo a pergunta: o que eu posso criar hoje que continuará existindo quando este dia terminar? E quando tiver a resposta, dê a ela o melhor de sua energia matinal, porque no fim, não é o volume de coisas que fazemos que define a força da nossa vida, mas a qualidade daquilo que deixamos para trás. Essas 10 meditações não são apenas reflexões, mas ferramentas para começar cada dia com força, clareza e paz. Ao aplicá-las, você deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a conduzir o próprio caminho. Não precisa praticar todas de uma vez. Comece por uma, e aos poucos verá como sua postura diante da vida vai mudar. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui. Eu fiquei até o final. Assim saberei que você acompanhou todo o vídeo e que está comprometido em transformar suas manhãs. Lembre-se, cada dia é uma nova chance de viver com propósito. E tudo começa na forma como você decide começar a sua manhã. Espero você no próximo vídeo. Até breve.